Freud, aliás, ele descreveu os dois lados, né, as duas direções do processo de ler um livro, né, o interesse pela leitura de um livro, de um romance, por exemplo, no caso da literatura, como sendo um encontro, uma intersecção de duas fantasias, né, de dois mundos fantasmáticos, né, o mundo fantasmático do produtor e do leitor. Quando há um encontro, o sujeito diz assim, esse livro é maravilhoso. E maravilhoso que você encontra as mesmas pulsões refletidas no livro que você experimenta e que se renovam, se revigoram no momento que você está lendo. Ce qu'il y a d'absolument exceptionnel chez ce Freud écrivain, c'est la façon dont il a pu à la fois condenser et développer, ce qui sont deux termes importants pour lui avec le rêve, tous les champs conceptuels et sémantiques qu'il a pu traverser. Il est écrivain parce qu'il est lecteur. Ah, eu acho que tem um jeito dele expor que é muito especial dele. Às vezes ele começa afirmando o contrário daquilo onde ele vai chegar e ele fica o tempo todo contra-argumentando com ele mesmo. Então é muito isso vai te enredando de um jeito que aquilo acaba. Eu leio sempre o Freud, sempre que eu leio o Freud é como se fosse uma primeira vez. O moço, sem dúvida, escreve muito bem, é uma delícia ver, é um raciocínio... para mim é literatura aquilo, né? É um raciocínio, é um pesquisador muito curioso, ele vai, dá uma hipótese, volta, vem e tal, escreve muito bem, é uma delícia ler, né? Qualquer texto do Freud. Freud consegue fazer ciência escrevendo bem e bonito. E com uma estratégia de leitura que não sei se consciente ou não, mas que prende a gente. Ele, não só no estilo literário dele, que às vezes é até policialesco, tem coisas que você fica esperando como é que vai ser o desfecho, ele cria um suspense, né? Tem um estilo realmente muito... A forma e o conteúdo são sintônicos. Bom, Freud é um grande artista da palavra, isso já não há nenhuma dúvida, né? Enquanto ele era vivo, já foi reconhecido, né? Em 1930 tem um ensaio famoso de Walter Muschk, um crítico suíço, Freud como escritor, que o ensaio é ele mostrando a característica do Freud escritor e deslumbrado com aquilo, né? E realmente impressiona a facilidade com que sai, a facilidade e a felicidade das formulações, né? Como aquilo flui, como é impressionante. Aliás, eu fiz um teste quando eu comecei a tradução de Freud, de legibilidade, e dei para pessoas de diversas idades, falantes nativos do alemão, o texto de Freud em alemão, para pessoas absolutamente ingênuas em psicanálise. Engenheiro, químico, dona de casa, e testei com essas pessoas, primeiro, o quanto tinham prazer de ler o texto, o quanto era fácil, se tinham de ficar voltando ou não as frases, e o que entendiam depois, né? E aquilo que eu já imaginava, de fato, aconteceu. Que, devido ao jogo que Freud faz com os sentidos imediatos que a língua fornece, e o estilo, vamos dizer, coloquial, quase que dialogando com o leitor, retórico, é um texto de leitura relativamente fácil para um alemão de cultura média, né? E permite um entendimento da psicanálise, a maioria dos textos, bastante imediato. Freud não é um autor que procura tornar desnecessariamente mais difícil uma questão que por si só já é complexa, já é difícil de ser aprendida, né? Então Freud, ele procura, né, ele aspira uma clareza argumentativa, né? E utiliza vários recursos para isso, né? O Freud utiliza muito o recurso, por exemplo, de pressupor um interlocutor e dialogar, mesmo quando, às vezes ele faz explicitamente, mesmo quando ele não faz isso, você percebe esse traço, né, da construção do texto como um diálogo implícito. O Freud é um autor que nós podemos considerar claro, né?
porque ele espera, no fundo, que o leitor acredite que ele está sendo claro, né? E não porque ele seja realmente claro, mas essa aparência de clareza, na verdade, está nos planos do autor, né? E ela corresponde a um dos efeitos desejados por ele sobre o leitor. O Freud escreve segundo certos cânones de uma tradição epistemológica alemã, né, que crítica de uma certa tradição neopositivista, né, ou no caso do século XIX, positivista em relação à ciência, que é uma certa versão romântica da ciência, romântica no sentido forte do termo, né? No sentido de que o romantismo alemão, ao mesmo tempo que era uma escola literária, ela produziu também uma escola e uma versão sobre a ciência, né? Do qual Goethe é um dos primeiros representantes dessa tradição. E, ao mesmo tempo que ele se pretende, o cientista, o herdeiro do iluminismo, ele cria uma ciência da obscuridade. Ele cria uma ciência que, para você ver o objeto, você precisa do escuro. Como ele mesmo diz na interpretação dos sonhos, que os sonhos sempre estão. Você está acordado, você está sonhando. Só que os sonhos são como as estrelas. Para você enxergar, você precisa do escuro. E em nenhum artigo, tirando uma certa construção cientificista na interpretação dos sonhos, ele não tem uma construção nos moldes científicos. É uma construção altamente estética, altamente sedutora. Ele pretende ser Leonardo da Vinci ou Michelangelo e também Júlio II. Ele também cria um movimento político para guardar as ideias. E a escrita dele é política, a escrita dele é sedutora. Ele tinha uma preocupação grande com o destino que teria a obra dele. E tinha razão. Eu acho que ele sabia que ele tinha feito um trabalho revolucionário. O aspecto dinâmico do aparelho psíquico, tal como ele é descrito pelo Freud, está presente também no modo dinâmico com o qual ele joga, né, com o significado das palavras, né? Ou seja, uma palavra pode muitas vezes significar uma coisa, mas muitas vezes ela pode servir a uma outra finalidade, né? Isso torna, por outro lado, os conceitos psicanalíticos muito evanescentes, muito diáfanos. O conceito psicanalítico na obra do Freud é quase que uma espécie de bolha de sabão, né, que quando você acha que você pode pegar, ela se espatifa. Et tout le problème de Freud écrivain, c'est de comprendre comment parfois dans les récits de cure, il raconte des histoires, alors que parfois il fait œuvre beaucoup plus conceptuelle, je ne dirais pas scientifique, mais en tout cas sa langue a, dans les textes théoriques, une référence aux exigences d'un discours scientifique. Il évite soigneusement les questions philosophiques. Chaque fois qu'il en rencontre une, et ça arrive souvent, il dit « mais moi je ne veux pas faire de philosophie ». N'empêche qu'il construit des concepts tout le temps. Et donc, selon les textes, il est écrivain au sens littéraire, ou alors il fait une drôle de science qui n'est pas une science, mais qui définit des notions
complexes, parfois en reprenant des termes du langage quotidien, parfois au contraire, par exemple métapsychologie, en fabriquant des termes. Et donc c'est tout cet ensemble, toute cette palette de modes d'écriture qui fait Freud écrivain. Tem uma passagem que não se sabe se ela é verdadeira ou não, mas que quando ele estava já no final da vida, perto dos 80 anos, ele recebe um presente de aniversário de um escritor italiano, do Panini, e o Freud teria escrito uma carta para ele. E que esse escritor italiano ele publica um livro em que ele menciona essa carta, que ele diz assim, olha, eu vou lhe fazer uma confissão, é que, no fundo, o meu desenvolvimento da psicanálise foi o que eu pude fazer com a minha paixão inicial, que era de ter sido um escritor. Então, Freud tem uma dimensão assim, né, na estilística, uma dimensão com a língua, uma dimensão com a retórica, que ela é muito importante. Aliás, esse era um dos elementos da crítica que o Wittgenstein fazia para o Freud. Wittgenstein é leitor de Freud. Ele dizia mais ou menos o seguinte, Freud é muito inteligente, ele é muito brilhante, ele é muito apaixonante, eis o risco de Freud.